Entrevista do dia aqui do Plantão da Saúde com o professor Marcelo Milani. Olha, ele foi meu colega de Casper Líbero, não o encontro desde então, e hoje ele é coordenador de tecnologias educacionais do Colégio Humboldt, escola alemã aqui de São Paulo. Ele está ao vivo com a gente por Skype. Boa noite, professor Marcelo. As escolas estão fechadas, mas o aprendizado não pode parar, não é mesmo? Eu queria saber, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre a urgência de implantar o ensino à distância durante a pandemia. Boa noite para todo mundo, boa noite, Michele. A urgência, ela é evidente, né? Quando a gente tem um monte de crianças paradas e a gente percebe que toda essa aprendizagem, todo esse fluxo está comprometido, de alguma forma é preciso fazer alguma coisa. Então, dado que a gente foi surpreendido por isso, como uma onda, como um tsunami mesmo, né? A necessidade é de realmente conseguir organizar as coisas o mais rápido possível. E é justamente nesse ponto que mora o problema. Porque nunca se imaginou ser necessário no estado de São Paulo, a gente brinca, fala da Finlândia, a gente esquece que só a população de alunos do estado de São Paulo é maior que a população da Finlândia inteira. E colocar toda essa turma funcionando em AD é um problema e tanto. Que isso exige formação de professores, isso exige equipamentos, isso exige infraestrutura, isso exige plano, isso exige modelo de aula, que é completamente diferente quando a gente trabalha online, offline, tendo o EAD como um suporte ou tendo o EAD como uma possibilidade de cumprir todas as metas. Então é uma coisa realmente complicada de ser feita. Alguns estão conseguindo fazer isso muito bem, outros com certeza têm muito mais dificuldade, né, nesse momento. Porque a gente pressupõe, para que a coisa funcione, você precisa ter uma boa estrutura. Em casa, o aluno precisa ter um bom computador, uma boa rede de internet. E diante de tantas dificuldades, como fazer com que isso funcione efetivamente? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar são em estratégias que não sejam comprometidas pela questão da infraestrutura. Então, num primeiro momento, todo mundo pensa, bem, meu filho está fora da escola, eu quero que ele continue tendo as aulas no mesmo horário que ele tinha. Então, se hoje ele tinha química das 7 às 8, depois matemática das 8 às 9, depois português das 9 às 10, assim consequentemente, muitos pais imaginam que deveria ser essa sequência. Mas a gente tem que lembrar que existe a questão da infraestrutura que está muito comprometida nesse momento, os servidores super ocupados, super sobrecarregados. A gente sabe que não são só os alunos que estão em casa. Hoje a gente espera, no mundo, cerca de 1 bilhão de estudantes trancafiados em casa. A gente está falando de 1/7 da população do planeta. Isso é muito mais do que a humanidade já poderia prever que passaria um dia, né? Sabia, professor, que a minha cunhada mora lá nos Estados Unidos e eles também estão confinados, né? Estão isolados em casa. E lá é o colégio público que os meus sobrinhos estudam. E o colégio falou que ia começar com essa questão de estudos online e mandar lição. Só que percebeu-se que muitos não têm computador em casa. Então agora eles o que eles fizeram? Vão adiantar férias e as escolas de lá vão disponibilizar um aparelho, um laptop para cada aluno. Aí é outro mundo também, né? Então vão disponibilizar o aparelho. Então, um dos desafios aqui não só é o aluno ter o aparelho em casa, né? Porque nem todo mundo vai ter um computador em casa para abrir, para assistir aula. E acho que um outro desafio é a questão de manter a atenção e o foco dessas crianças e desses adolescentes durante a aula, né? Como que a gente trabalha com isso? Então, com certeza. Como eu estava comentando lá atrás, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: dado que a gente não consegue contornar, porque são muitas variáveis que a gente precisa contornar nesse processo todo, se a gente pensar em escala estadual, no caso do Brasil, em escala nacional, nós temos 200 milhões de habitantes, o ideal seria a gente ter um regime misto de uma aula assíncrona com alguns momentos de encontro onde o aluno possa conversar com o professor. A gente sabe também que isso fica comprometido, porque uma coisa é a gente falar de escolas que estão super preparadas, ou escolas de elite, escolas que têm um parque de infraestrutura muito bem trabalhado, que vem pensando em tecnologia já há alguns anos. Outra coisa é a gente imaginar a rede pública, né? Onde eu conheço, por exemplo, professores que estão fazendo um grupo de WhatsApp com os alunos. Isso é muito complicado.
E aí a gente esbarra numa questão fundamental. Você me fala que nos Estados Unidos essa cidade vai colocar um computador para cada aluno. Não basta colocar um computador para cada aluno. A gente tem algumas turmas onde eu trabalho já com, por exemplo, um computador por aluno. E a grande questão é como esses computadores vão ser usados. Já na época do Bill Clinton, lá atrás, teve casos em eles terem investido bilhões de dólares em equipamentos e os laboratórios terminaram sucateados, porque os professores não estavam preparados para trabalhar com isso. Nem os professores e nem os próprios alunos. Então é necessário trabalhar também um modelo pedagógico que permita que os alunos sejam capazes de usufruir desse processo todo. E aí vem uma questão importante, que é, será que nós deveríamos tentar avaliar os alunos da mesma forma que se avaliava antes? Porque o que acontece no primeiro momento, como eu comecei a falar lá atrás, quando o pai imagina que as grades devem seguir o dia a dia do aluno, é que a gente está transpondo um modelo offline para um mundo online. E não necessariamente vai funcionar. Na verdade, não vai funcionar. Porque a gente está falando de momentos e de situações, de contextos completamente diferentes, né? Professor, para a gente encerrar, qual é o papel dos pais nesse processo? De que maneira os pais, boa parte deles, está em quarentena também com os filhos? Como que eles podem ajudar nesse processo de aprendizado à distância? Olha, uma das coisas mais importantes nesse momento é permitir que o aluno tenha um espaço adequado para o estudo. Se ele tiver ali uma mesa onde ele pode sentar, com uma boa iluminação, acesso aos outros materiais também, alguns livros digitais que estejam eventualmente online, algumas plataformas digitais que estejam eventualmente funcionando, e também os livros físicos que ele tem, cadernos. Por exemplo, é muito importante que a criança continue desenvolvendo a coordenação motora fina. Então a gente também aposta muito na necessidade de se trabalhar com atividades em que a criança tem que escrever, desenhar, pintar. Isso é importante. Apoiar a criança, olhar como ela está se sentindo, perguntar como ela está lidando com esse processo todo, entrar em contato com a escola, comunicar essa dificuldade que a criança eventualmente esteja. Porque o que as escolas estão fazendo agora, eu vou dar como exemplo o que a gente faz e o que muitas escolas que eu sei estão fazendo a mesma coisa. A gente sai com um modelo e aí a gente vai medindo os resultados do que está acontecendo e vamos ajustando esses modelos à medida em que a gente percebe os feedbacks de dados que a gente recebe do uso dos equipamentos e das plataformas digitais pelos alunos, e a gente consegue ir mediando tanto a questão pedagógica quanto a questão tecnológica, para a gente chegar num meio termo que não sobrecarregue ninguém. Mas a participação das famílias é super importante e essencial nesse momento. Muito obrigada, Marcelo Milani, coordenador de tecnologias educacionais do Colégio Humboldt, falando aqui com a gente hoje sobre os desafios para implantar o ensino à distância durante essa pandemia. Obrigada, viu, Marcelo? Boa noite, professor. Obrigado, gente. Bom programa.